Não há propósito maior que o servir. A gente não constrói nada na nossa vida se a gente não tiver oportunidade. Às vezes a gente pode ter grandes conteúdos, às vezes a gente pode ter grandes formações, mas se na nossa vida ninguém estender a mão, por mínimo que seja, a gente não consegue nada. Aprendi na minha vida que toda vez que alguém me dá uma oportunidade, isso é honra. E isso é na vida, né? Quando alguém nos dá a oportunidade, nós temos o dever de devolver essa honra com o nosso melhor. Aos 10 anos de idade, eu ia no vizinho ver televisão, aquelas Telefun, e aí eu vi um comercial de uma bolacha. Aí a bolacha era Traquinas. Minha mãe chegou em casa e falei, mãe, uma bolacha pra mim? Mamãe, não pode. Tá bom. Aí passou alguns dias, eu fui até um vizinho pedir uma carriola emprestada. E aí eu fui no vizinho, peguei a carriola e falei, mãe, posso catar papelão aqui perto de casa? Eu, pô, já tinha uns 10 para 11. E aí eu fui na Nova Piracicaba, que era um bairro... E aí eu ia com a minha carriola, e aí eu parava para mexer no lixo, para poder pegar os recicláveis para vender. E ali eu conheci dois tipos de pessoas. Alguém que abria a janela e dizia assim, ô, o que tá fazendo aí? Tô mexendo no lixo. Não é pra você bagunçar meu lixo. Vai roubar? Vou chamar a polícia. Nossa, eu tô mexendo no reciclável. Eu não vou, eu vou fechar aqui. E aí eu pegava minha carriola e ia até a segunda casa. Na segunda casa eu abri o lixo, abri a janela. E alguém dizia assim, o que você tá fazendo? Eu tô mexendo no lixo, fique tranquilo, não vou roubar ninguém, só quero pegar o reciclável. Eu vou separar aqui e depois eu vou fechar. E a pessoa dizia assim, foi uma mulher. Ela falou assim, ei, eu acabei de fazer um bolo de fubá e tem um café com leite. Você não quer entrar aqui para você comer? E ali a gente conhece, eu gosto de trazer isso, porque a gente conhece essas pessoas que passam pela nossa vida para lembrar primeiro que Deus existe, que a gente não está sozinho e que por mais absurdo que possa parecer a nossa situação, por mais limitação que a gente possa ter, tem sempre alguém olhando por nós. E que às vezes pessoas que a gente nem conhece passam pela nossa história, são os anjos, né, que acho que passam pela nossa história para lembrar que a gente pode chamar de Deus, pode chamar de energia. Algo mais. O que você quiser. Mas que tem sempre alguém que, se você tiver vontade, se você tiver determinação, vai te estender a mão. Para que se educar financeiramente? Eu tenho por mim que, assim, a educação financeira, o centro dela é o ser humano. E não o dinheiro, não é? Qual que é a sua prioridade? Eu, enquanto ser humano, aí você pode pensar nas dimensões, né? Cuidar de mim, minha saúde, cuidar do meu emocional, cuidar do meu intelecto, da minha relação com os outros. Tem várias dimensões. E a educação financeira ajuda a viabilizar essas coisas, as suas conquistas, aquilo que é a sua missão pessoal, que daí os empresários têm muito claro, pelo menos da empresa. Sim, mas às vezes o pessoal... Por que eu trabalho tanto, né? Isso é uma grande questão. Sim. Trabalho pra quê? Será que eu tô... tem aquele livro antigo já, mas eu gosto, é 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Ele fala muito do meio de produção e a produção. Tem a galinha dos ovos de ouro. Você pode estar botando ovos de ouro, mas está matando a galinha. Uma hora essa galinha não bota mais ovo. Então a gente tem que controlar, né? O que é você enquanto produtor de riqueza e a sua riqueza. Não é tudo pela riqueza, nem é tudo por você, né? A gente precisa equilibrar, sempre equilíbrio, né? Você não pode trabalhar adoidado, porque você está pensando na sua família, mas ao longo do caminho você esquece a família. E destrói sua saúde. E destrói a sua saúde. E outras coisas, né? Não faz sentido, né? Essa é uma questão que eu gosto de trabalhar em outros cursos, não nesse tipo de investimento. Qual o sentido de guardar dinheiro? Você tocou num ponto aí que eu falo muito, né? Que o dinheiro ele não traz felicidade, o dinheiro traz facilidade. É uma facilidade de você ter uma boa casa, de ter um plano de saúde que não dá para depender do governo. Eu gostaria até de passar isso para as outras pessoas que trabalham na área de recrutamento e seleção. Não fiquem perguntando para mulheres se tem filho, com quem vai deixar filho. Eu não pergunto, porque do mesmo jeito que muitas das pessoas não perguntam para os pais, para que perguntar para as mães, né? Então isso me pega muito, em particular, que eu já passei por isso. Tem filho, é a vida pessoal dele. Tenho certeza se ela está se candidatando àquela vaga, se ela for uma boa profissional. Sobre isso. Então, por que perguntar para a mulher e não perguntar para o homem? Então não pergunta para ninguém. Não pergunta pra ninguém. A minha esposa ela foi bloqueada numa vaga por isso. Então eu acho uma sacanagem. Na promoção, perguntaram. Ela foi até a última etapa.
Ela fez o mesmo processo, acho que 4 vezes. As 4 vezes ela foi até a última etapa, e na última etapa era competindo com um homem na vaga, e a pergunta era sempre a mesma. Com quem você, porque já era funcionária antiga, era uma promoção. Com quem você vai deixar seu filho? Nossa. Aí ela falou todas as vezes. Trabalho nessa empresa tem 10 anos, vocês já sabem que 10 anos eu frequento no atraso, mas 10 anos que eu falo pra vocês que minha mãe mora comigo, minha mãe cuida, minha mãe dá suporte, tudo mais, meu marido dá suporte, tem escola, paga escola em período integral, tal. Vocês continuam fazendo essa pergunta. Aí foi, na quarta eu falei, viu, para, vai, troca. Aí trocamos. É sexismo. Mas... É triste, infelizmente existe muito. Acho que o Brasil é um país muito machista. Ainda é muito patriarcal. Então, assim, eu acho que cabe a nós, não mulheres, homens também. Sociedade. Esse é um ponto que... Quebrar esse paradigma. Esse é um ponto que, assim, às vezes tem essa discussão de, como que é o negócio lá que eles falam? Local de fala, né? Local de fala, ficou na moda agora. Lugar de fala, isso. Aí você fala, pô, mas se você não trazer um cara que pratica pro debate, Exato. como você vai mudar a cabeça dele? Você excluiu ele da conversa e falou, agora você muda. Você falou, cara, não, ninguém muda assim. Você convence aos poucos, devagar. Exato. Te excluí daqui, agora você vai fazer do jeito que eu quero. É difícil. Sem chance. Se ele já é... Porque eu penso assim, se o cara já é machista, a cabeça dele já é fechada. É qualquer extremismo. Qualquer extremismo. Tudo que é extremo, tudo que é radical pra mim não é legal, não flui. Não que não se fique rico tendo negócio, tá? Normalmente os ricos são os que têm negócio próprio, mas não é da noite pro dia. Não, estamos batalhando ali. Batalhando e muito sacrifício, né? Assim que você, eu vou abrir uma empresa e vai... Da noite pro dia ficou milionário. Exatamente. Esse da noite pro dia levou 10, 15 anos. Né? Exatamente. Eu tinha uma ilusão quando eu comecei, que era, eu vou pegar 5 clientes por mês, no final do ano eu tenho 50, 60 clientes, 60 clientes a um salário mínimo, que era o padrão de contabilidade, dá mais de 60 mil de faturamento, aí eu não tenho custo, porque eu vou fazer essas 60 empresas e é tudo lindo. E na teoria, a prática não funciona. Contrário, na prática a teoria não funciona. O empreendedorismo, são palavras da moda que vai acontecendo, vai ficando muito glamourizado. Hoje o cara quer abrir um negócio e viver disso e aposentar e vou ficar rico. Não, beleza, isso pode acontecer. Não, mas em 2, 3 anos eu tô tranquilo. Você vai, sim. Vai achando. Aí o cara, um exemplo, né? Eu sou de Rio das Pedras, tinha uma loja que entregou o ponto lá. Aí eu fui abrir a minha esposa foi abrir a loja, a gente foi sapear com os vizinhos porque que tinha fechado o ponto. Ele ficou 3 meses e fechou. Aí eu falei, mas o que ele vendia? Era loja de brinquedo de criança. Foi quando que ele fechou? Em setembro. Eu falei, caraca. Não esperou em outubro, no dia das crianças. Perdeu os melhores meses para presente de criança. Então, tipo, o que você estava esperando? Não ia dar certo. São pessoas que não fazem um estudo antes e vão somente na expectativa, vai dar certo, sou positivo, vai rolar, e não é bem assim. Né? A maioria nem faz esse estudo, né? Mas tem gente que tem pelo menos uma resiliência e começa pequeno. Às vezes o cara vem da bota, acabou de ser demitido, bota a rescisão inteira ali, e em 3 meses dá isso. O cara não planejou, queimou todo o dinheiro para manter aqueles 3 meses só. Ele nem sabia se ele tinha uma aceitação no mercado, ele não tentou nem vender pros amigos. Ele foi direto. O produto dele presta, às vezes, cara. Entendeu? Você tem que fazer o teste em volta do C ali. Levar o seu produto, olha, eu tenho esse produto, quer comprar? Faz o já começa a validar, né? Você nem é a pessoa que está perto, você vai fazer a compra, por que você vai abrir um estabelecimento e rezar para que aconteça? Não. Entendeu? Essa é a minha opinião, né? Sim, mas é isso. E aí, se você vai meter o louco no... Vamos dizer assim, vou alugar um ponto, vou começar. Beleza, então você pensa, quanto que custa isso aqui para manter isso aqui? Custa 5 mil por mês. Então tem que ter 60 pau e segurar um ano. Exatamente. No mínimo. Eu não faço essa conta. Isso é o que eu encontrei na internet. Tá vendo? Até o celular concorda com você. Concordou comigo. Então, estranho. É umas loucuras assim que acontecem que eu não consigo entender. E aí é bem legal o Mica, porque quando eu vim pra Pira já era referência. E tá aqui, tá sempre constante. Aí vem rede social. Existe a loja? Loja? São 32 anos. Quase sua idade. Quase minha idade. Eu tenho 34. Eu tenho 32. Oi? Tá vendo? Fazendo aniversário junto. Combinar certinho uma festa só. Aí sim. Fechou. Mas 32 anos é muita coisa. Assim, já tá consolidado, né? Sim. Não tem mais. E não começou do tamanho que é, obviamente. Né? Você começou no porta-mala do carro dele. Pegando empréstimo. Do porta-mala do carro, meu pai pegou, ele colocava uma caixinha com as roupas, ele vendia lá no posto do Dadá, do bom de bola.
sessão de Piracicaba. Tem o Bom de Bola, que é a escolinha de futebol. E bem de frente pra Dante. Sim, Ele ficava lá, sentado com as coisinhas dele, vendendo ali. Caramba. Entendeu? É graduativo, não é de uma hora pra outra. E vai crescendo aos Tudo é poucos. assim, né? Todo o processo é plantando pra colher. Não tem jeito. Mas tem um fundo nos Estados Unidos gigantesco que, historicamente, ele teve um lucro médio aí de mais de 25% ao ano. Foi bem top. Só que a maioria das pessoas que investem no fundo perderam dinheiro. Porque o cara compra quando tá alto e vende quando cai. Só que o fundo em si, se o cara comprou lá no começo e segurou até hoje, ele tá tendo uma média de 20-25% de lucro ao ano. Só que o pessoal entra afobado e não Entra segura. afobado quando pessoas tá não- alta, porque não o cara vai confiam. investir. Ah, tá subindo, vamos investir. Só que o cara pegou já a crista da onda, dali pra frente é só queda. Aí ele compra em Exatamente. cima e vende embaixo. E aí Tem não que fazer o segura, e contrário, depois comprar. volta, né? E depois acaba É um voltando, ciclo. mantendo a média. Só que é a ansiedade. Então, investimento é muito isso. Né? Eu falo assim, o primeiro investimento que eu fiz, bem arcaico também, foi lá 2007, alguma coisa assim. Não tinha quase nada, ainda era meio mato o negócio. Né? Isso ainda começou antes. Mas eu comprei pauzinho, opções. Mas assim, Eu lembro nem R$50, para entender o que era. E aí, aos poucos, eu fui conhecendo outras coisas. Tinha um amigo meu que mexia com day trade e falou, cara, isso é meio maluquice, mas deixa eu conhecer. Num dia eu tomei 650 pau, cara. Falei, não, isso aqui não é pra mim. Eu sou um cara que não gosto de ficar olhando tela o tempo todo. Você deu muito azar. Day trade é igual aquele negócio de pessoa que Muito empresta azar? dinheiro. Como assim tem muito azar? Eu acho que Você perdeu não- 600? perdi 600. Não, é igual máquina de bingo lá em Las Vegas, por exemplo. De bingo não, de Cassino, né, de cassino. caça-níqueis. Sim, ele sabe que você é uma primeira pessoa que tá chegando, você põe a primeira moedinha e você ganha 3. Aí você fala, Aí, caramba, tem 4 agora. Aí você põe as 4, ganha mais 10. Aí espera você chegar em 100 moedinhas e você perde tudo. Day trade é igualzinho, Não, cara. day Você trade começa é o assim, seguinte, cara, uau, uau. 99% das pessoas que fazem day trade perdem Perde, dinheiro. perde. Quem ganha é quem ganha, dá o curso de day trade. Exatamente. Eu tive um. Então uma esse negócio de cuidado com esses cursos de day trade aí, porque é mito. eu comecei, eu perdi também, mas eu perdi menos. Mas eu entrei na Dogecoin do maldito Elon Musk. Ah, sei. Que maldito, rapaz. Só O foi dele. Lazar. Foi lá no Twitter, falou um negócio, ganhou um monte de dinheiro, depois falou um negócio, perdi tudo que eu ganhei. Mas a culpa não é dele. Não, A culpa é de sim. quem vai lá e compra e vende, põe ele falando. Mas é um efeito que ele não tem. Bom, ele sabe, né? Do poder que ele tem. Mas achei muito engraçado que o colega meu mandou, Cleito, compra Dogecoin. Eu falei, o que é isso? Uma moeda digital assim, você tá valorizando muito, o Elon Musk indicou ela. Eu entrei, já tinha valorizado, ele tinha comprado quando tava tipo 10 centavos e já tava valendo R$3. Eu comprei com R$3, chegou a bater 5. Aí eu fui, coloquei mais um dinheiro e pum, foi isso que aconteceu. Falando pro empreendedor, né? Eu vejo, assim, 2 fatores muito importantes. Primeiro é saber exatamente quem é você. Na verdade, 3 pontos importantes. Saber exatamente quem é você, sua empresa, o que ela é capaz de fazer, né? O que você acredita. Bom, conheça a sua empresa. Saiba o que realmente você quer para sua empresa, não só hoje, mas no futuro. A segunda é conhecer a fundo os seus concorrentes. Pô, o cara sabia como ia ser a reunião com a apresentação dos concorrentes, cara. E o terceiro ponto, falar com quem realmente manda. Tira da sua frente a secretária que não vai passar o recado pro CEO, né? Tira da sua frente o agente que não conseguiu avançar e às vezes não teve nem interesse em avançar, porque não é benefício para ele. Então fala com quem manda. E essas histórias assim, da pessoa que sai do nada e chega é o sonho americano, né? Que a gente vê que é muito retratado em filme. No Brasil é o desespero do brasileiro, né? Tanto que é muito comum a gente ouvir, né? A gente costuma não, mas de vez em quando a gente pergunta, né, pro empreendedor que a gente está conversando aqui, fala assim, e qual que é a sua dica, né? A primeira coisa que vem na mente do cara é não empreenda. É uma loucura. É uma loucura. Né? Por quê? Porque o governo atrapalha muito, né? As regras mudam com frequência, cada situação é uma situação diferente. Então, se você vende copo, é um imposto, se você vende refrigerante é outro, se você vende borrachinha é outro. Pô, você fica maluco. Aí você tem os 3 produtos na sua loja, o que eu faço? Não é maluquice. Isso atrapalhar muito. Atrapalha muito. Acho que o caso mais emblemático que eu lembro, assim, na parte tributária, foi quando começou a importar o Crocs, sabe aquele sapato de borracha? Adoro isso, só uso esse negócio aí. Então, Confortável pra caramba. você é velho, né? É velho que fala isso. Depois que você botar um, você nunca vai querer usar outra coisa. Na época que começou,
a primeira empresa que trouxe, uma das primeiras que começaram a trazer, quando você importa um produto, você tem a tributação conforme a classificação dele. O pessoal classificou isso como uma sandália. Aí eles foram autuados porque não era sandália, era um chinelo de borracha, era outro termo. Que basicamente era sandália, mas era muito parecido. Ele mudou a tributação e esse cara foi autuado e tomou uma bucha. Ele negociou, começou a importar com esse outro NCM. Depois teve uma revisão e voltou pro outro. Ele foi autuado de novo. Não sabia disso. É muito surreal esse caso. Caramba. Aí, tipo, imagina um empresário, beleza, uma grande rede, ele segura a bronca. É, E um cara normalmente eles pequeno. pegam os grandes primeiro. Mas, meu, quando o pequeno já só nega de cara e fala, foda-se, você negar, não quero saber. Não, e que é muito ruim, né? Assim, Ó, outra curiosidade, maluquice do Brasil, bombom. isso é Você um caso emblemático esse, né? No Sonho de Valsa? Esse Sonho de Valsa era um bombom, era uma tributação. Ele mudou para Wafer wafer recheado. recheado, mudou a embalagem ali, ficou uma bolacha, parecendo uma bolachinha. Ele reduziu 5% de IPI. É, Quanto que não fatura de Sonho de Valsa? Barrinha de chocolate, também tem essa treta. tem Barrinha de cereal é um tributo, barrinha de chocolate é outro. Barrinha de chocolate com cereal, então, suicídio. Você não vende. Né? Então, é muita maluquice. O importante que é nos proteger. Mas quando a gente está com medo, a primeira coisa que a gente faz é ficar num lugar que a gente se sente seguro, lugar de segurança. Depois a gente não assume risco. Então o medo, ele quer aquele cara bravo que fica no corredor, que a gente olha para ele e fala, você vai me enfrentar? Não, Jacuando, você né? vem para si. O medo nos torna tiranos, porque a gente fica bravo. O tirano, tem um cara que uma vez foi numa palestra do Hitler, era um alemão. E aí perguntaram para ele assim, mas o que você achou do Hitler? E ele falou, um grande menino assustado. O medo nos torna tirano dentro de casa. O medo nos torna tirano dentro da nossa família. O medo nos faz querer controlar tudo e todos. Quantos líderes, por insegurança e medo, controlam a empresa? São microgerenciadores, não deixa ninguém crescer, não prepara as pessoas para voar. E ele não cresce junto, a empresa não cresce. Medo controla. O medo me faz assim, não, deixa eu ficar nessa O medo casinha. Domina. Deixa eu ficar nessa casinha aqui, mas se arrisque, vá um passo além. Tem o livro lá, Quem Mexeu no Meu Queijo, fala muito Já disso. li, é muito bom. Mas eu vou entrar num corredor que eu não conheço, mas talvez lá você vai viver também coisas que você nunca viveu. Né? Se Encontrar arrisque. soluções. O medo, ele não nos limita. Eu fico, não, deixa eu ficar aqui eu me conheço, aqui eu me protejo. Então se arrisque, a vida é uma só. Eu falo, tá com medo? Vai com medo mesmo. Põe o medo na garupa. Sabe por quê? O medo tem medo dele mesmo. Ele não fica na garupa, ele sai. Na época surgiu a oportunidade de abrir uma outra empresa. A moça falou, não, você não pode abrir empresa. Você só pode ter uma empresa só. Aí ela confundiu as... Depois de muitos anos, fiquei sabendo que pode abrir. Pode. Vendo? Quantas empresas você quiser. É bom Você não pode ter MEI. Não, MEI não. Não, você não pode ter MEI. É por isso que é bom você ter uma boa assessoria. Então, porque oportunidade passa, às vezes, a oportunidade passa uma vez na sua vida. Foi o que aconteceu. Eu falei não. Então, Fala selado não passa duas vezes. Exato. Eu, quando abri a empresa com apenas 5 mil reais. E foi porque eu na época, falei, empresa, o que é? Eu não tinha essa visão que o Sebrae me ajudou a ter. Eu tinha a visão que abrir empresa precisa de um contador. Ponto. E aí eu caí num contador que também não, né, assim, que não tinha muito ali. Mas comparado, saiu caro. Então, assim... Mas ficou aprendizado. Depois consegui reverter, que o cliente falou, mas tem que pagar, mas tem que reverter. Então eu consegui, hoje eu achei tá certo, tá tudo certinho. Mas justamente isso, eu sou plano de negócio, eu não estou falando isso, o Gustavo, ele fez isso na sua empresa, não, eu não fiz nada disso. Eu cheguei, tinha 5 mil, eu fui no contador e falei, eu quero abrir minha empresa. Então, se hoje eu tivesse essa visão que o Sebrae me ajudou, que o Network está me ajudando, como você está me ajudando, essa parte de trocar informação, nossa... Teria sido muito diferente lá no começo. Muito. E tem, assim, tem coisa, se você começa errado, é difícil você corrigir. Você até que consegue corrigir, mas tem coisa um custo, que... às vezes esse custo é muito alto. O pessoal tem muitas vezes, o pessoal fala, começa errado, vai dar errado. Nem sempre, tem como corrigir. Eu tenho um amigo que falava, a única coisa que a gente ainda não dá jeito é pra morte, o resto a gente consegue resolver.
Só que tem custo. Tem custo. E às vezes o custo é psicológico, você vai ter que restartar um negócio. Às vezes é Exato. tipo, teve cliente que eu já falei, ó, fecha esse CNPJ da Baixa, vamos começar outro. Da Baixa nesse, zera, quita Não, todas as mas já tem cadastro nos fornecedores, já tem histórico de banco. esse é o custo. Eu pensei nisso, fazer com a Apta. Fechar a Apta e fazer tudo do zero. Mas só que, quando eu cheguei no clube de negócios, eu falo sempre, eu tô percebendo que o falo de Sebrae realmente mudou minha vida e tá mudando ainda. É todo empresário que passa por lá, nós também já passamos, estamos lá, né, com frequência. Eu cheguei, estava numa reunião da FUMEP e o advogado, me desculpa se está assistindo, tá? O ex-procurador do município de Piracicaba chegou e falou assim, eu já ouvi falar da sua empresa. Como assim? Eu tenho a página, construí uma página com muito sacrifício, mas eu não cheguei a divulgar, não cheguei a fazer documentos. Então não, alguém já falou para mim da sua empresa. Eu falei, o quê? Não. Esse cara tá jogando verde em mim. Tá jogando alguma coisa também, né? Aí o Cone falou assim, mas eu sou advogado na parte de direito ambiental, logo eu sei, será que é bom ou é ruim? Né? Será que eu fiz uma coisa errada ou eu fiz uma coisa É errada? um misto de felicidade com preocupação. Exatamente, porque direito ambiental chegou na parte de procurador do município de Piracicaba, porque eu já tinha feito um serviço aqui em Piracicaba, uma empresa galvânica, e agora? Ruim ou é bom? Eu falei, deixa eu perguntar, é ruim ou é bom? Não, fica tranquilo que é bom. Graças a Deus. Então tá tudo em ordem. Tá tudo em ordem. Então que bom que você ficou sabendo da minha empresa. Aí nós trocamos o cartão e fluiu a conversa. Legal. Fluiu a conversa. O networking, né, o contato aí com as pessoas, eu digo que é mais importante que qualquer outra coisa. Cara. Porque melhor que você saber uma informação é saber quem sabe. Então, assim, você, por exemplo, não tem conhecimentos profundos de contabilidade. Não. Vou procurar alguém, eu clico. Exato. Preciso de alguma coisa na parte de náutica. Tem o Felipe. Não sei o que, tem edição de vídeo, tem o Lucas. Né? Então, quando você tem essa rede de contatos, cara, seus problemas vão ser resolvidos de um jeito ou de outro. Ou pelo menos encaminhados. Porque fica muito mais fácil. A gente não tem como saber. Não. E o Google traz muita resposta errada. Tem, bastante. O que mais tem? Porque é uma rede que você consegue, qualquer um posta qualquer coisa, então a chance de erro é grande. Como que você acha assim, a forma mais adequada de testar um empregado novo dentro do período? Você acha melhor puxar mais a corda, dar um monte de trabalho e ver qual é a reação dele? Pra ver se espana ou não. Pra ver se espana ou não, pra ver se o cara deixa de fazer, se o cara mente. Vai fazendo progressivo. Se o cara é honesto, do tipo, não, olha, eu não consigo isso aqui eu não consigo entregar, e ele dá um feedback. Ou qual a melhor forma? Qual a melhor forma? É puxar mais de uma vez, deixar mais blando? Tipo, o primeiro mês eu vou deixar mais tranquilo, o segundo mês eu começo a puxar um pouquinho, o terceiro eu puxo com tudo? Ou vou mais equilibrado ao longo do período? Eu acho que no começo é integração. Integração não só com o pessoal da empresa, mas também com se ambientar com a cultura da empresa. Porque, às vezes, falando de uma pessoa que já tem experiência naquela área, ela vem com uma bagagem de conhecimento, mas cada empresa tem a sua cultura. Então, eu acho que no primeiro mês você vai estar passando as informações. Então, você tem que ter calma. Tem que ter calma e ver como ela vai receber aquelas informações, como ela vai trabalhar. Direito, fazer um feedback. Exatamente. Muito importante, avaliação de experiência. O que é avaliação de experiência? Eu aplico nas empresas que são os meus clientes, 45 mais 45, ou quando está vencendo. São algumas perguntas básicas que a pessoa ali tem a parte técnica, comportamental e tudo mais, ela vai avaliar e ela vai dar esse feedback para a pessoa e tudo que ela está indo bem, o que ela tem que melhorar. Daí, dá um feedback e também vai escutar o feedback da pessoa. Você tem que estar pronto para isso, para ver o que é os processos, se tem alguma coisa que tem que ser melhorada, alguma coisa. Ok, primeiros 45 dias. Daí você você já viu que o cara passou o que estava precisando, ele passou também o que achava que estava sentindo falta, as coisas boas, as coisas ruins. Segundo período de experiência, daí você pode pegar um pouco mais pesado e dar as ferramentas daquilo que ele precisa para melhorar. Pega mais pesado, joga mais pesado. Jogar mais pesado não é chicotear o funcionário. Jogar mais pesado é passar mais atividade, deixar ele ser mais analítico, fazer questionamentos mais profundos sobre a área. Eu acho que é isso. Assim,
Se a pessoa vem com um problema, verifica isso também, que é muito importante, que eu falo para todo mundo que é empregado também pedir conselho para mim. Nunca leve para o seu líder o problema sem solução. Tem que levar pelo menos 3. Se a pessoa vai seguir a sua dica, aí ok. Mas você é pago para resolver problemas. Então, se você não sabe, Google, pelo amor de Deus. Hoje ficou muito fácil, né? Então, não vem com essa história, eu não sei. Entendeu? Então, assim, tem um problema, você vai chegar para o teu líder, aconteceu isso, mas olha, eu vejo que a gente pode ir por aqui, por aqui, por aqui. O que você acha? Eu não sei, mas se ele for falar uma outra coisa, ok, pelo menos você levou. Então, Já é um ponto outra positivo. coisa que o empregador tem que analisar também, a pessoa só me traz problema, ou ela me traz solução, porque eu estou pagando para ela não só para fazer Na operacional. verdade, ela vem me pedir autorização de qual solução você quer que eu tome, que eu já analisei. E assim, gente, a gente fala do Google, mas pensa, todo mundo tem um mínimo de network. Então você tem lá os teus amigos, vamos pensar numa pessoa que não fez faculdade, mas recém-formada no ensino médio. Tem o pessoal do teu ensino médio que está trabalhando em algum lugar. Você tem teu pai e tua mãe minimamente. Melhor do que saber quem sabe. Exato. Joga no grupo lá. Gente, estou passando por isso. Alguém tem uma resposta aí para me ajudar? Exatamente. Então, assim, né, tem aquela história do cara que tava na praia lá, o empresário chegou pro cara na rede, falou: o que você faz? Eu peço. Quantos barcos tem? Falou: por que você não pega mais, compra com dinheiro do lucro, compra mais 2 barcos, daí não sei o quê, de repente você tem uma frota. Vai, pra que eu vou fazer isso? Descansa, eu já tô. Tô descansando. Já tô descansando, eu não preciso fazer tudo isso aí para voltar a descansar, né? Então, eu acho que esse equilíbrio a gente precisa ter, né, de, saber lidar com a gente. Eu tô guardando dinheiro por quê? Daí volta no início. Por que eu tô guardando dinheiro? Tem que fazer sentido. Se não faz sentido, espirra qualquer coisa da sua vida, né? Se não tem propósito, se não faz sentido, você se perde. Você vai para lugares... Por isso que, assim, muitas pessoas que se corrompem, nem preciso falar de política, porque isso tem em qualquer lugar, pessoas que se corrompem, eu acredito muito numa falta desse sentido, né, de um propósito verdadeiro. Ele é um negócio meio... Se perdeu completamente. O cara já não é mais um ser humano, né? Não. O o cara que sobe pisando nos outros... É um negócio. Ele nem precisa mais, porque já tem um patrimônio. É Tem onde ele gastar. Acho que é doença. Tem um outro livro lá que eu gosto de citar, o cara acho que chama Em Busca de Sentido, de um psicólogo. Tá? Ele fundou um tipo de escola lá de pensamento, mas a parte legal, a primeira parte do livro, que ele sobreviveu ao Holocausto. Ele era judeu, acho que era judeu mesmo, mas ele ficou no campo de concentração até uns 14 anos, a hora que libertaram, e ele viu muita gente desistir da vida, porque a condição era tão sub-humana que as pessoas preferiam a morte. E, segundo o relato dele no livro, ele sobreviveu porque, segundo ele colocou na cabeça dele uma missão: eu preciso contar o que aconteceu aqui. Então eu vou suportar. Né? E daí a frase dele que eu amo de paixão é: quem tem um porquê suporta qualquer como. Eu ouvi a mesma história de pessoas que foram sequestradas. A pessoa só aguenta ali no cativeiro porque ela precisa voltar para a família dela. Mas senão, essa frase é impactante: quem tem um porquê suporta qualquer como. Mas isso eu acho que não precisa ser tão pesado assim como o do livro. Mas assim... Mas faz sentido. Mas é pra vida. Nas finanças pessoais... Você ainda guarda dinheiro? Guardo. Por quê? Porque tem um como. Vai viajar, vai fazer outra coisa, troca de carro, Não, eu tenho um porquê eu faço isso. Daí eu suporto como, tanto eu comigo mesmo, porque às vezes a gente tem vontade de fazer algumas coisas, eu com a minha família, e eu perante a sociedade. As pessoas cobram. Nossa, por que você não fez isso? Nossa, não tá na hora de você fazer tal coisa? Né? Tá com esse celular, não sei o quê. Até uma cobra. Existe essa pressão. O status, né? Um tipo de que eles chamam de homeostase social, assim, né? Para que a engrenagem continue rodando, você tem que se adequar àquela engrenagem. Se você desfaz, eles te atacam, porque você não faz sentido ali. O que a gente pode dizer pro pessoal aí? O que é a Store, Cleiton? Que a gente trabalha com várias vertentes, mas acho que o foco principal é ajudar o empresário a organizar a casa.
não só o empresário, mas quem pensa em se tornar um empresário, um Sim. empreendedor, né? Ou às vezes aquele que nem pensa e está acompanhando nosso conteúdo aí, despertou um interesse, né? É que esse cara, normalmente o cara que pensa em ser empresário, esse investimento talvez são poucos que vão usar e falar assim, não, vou contratar uma pessoa para me dar esse suporte inicial. Pelo histórico do que a gente conversou com a galera, todo mundo vai avurtão, assim. E é Pra por isso que tentar te ver. sofre, é por isso Sofre mais. é por isso que as histórias são muito coincidentes nesse sentido. Putz, eu errei aqui, errei ali, né? A gente já falou isso em alguns episódios, inclusive, né? Pô, a consultoria ela tá ali justamente para te ensinar o caminho do não errar. Ouvindo a história dos outros, né? Se despertar o interesse, a consciência de que, putz, ó, se isso acontece, eu vou ou contratar alguém para resolver esse problema para mim, ou eu vou estudar para fazer isso, ou dane-se, eu vou fazer e seja o que Deus quiser, né? O inteligente, sim. ele aprende com os próprios erros, e o sábio aprende com os erros dos outros. Acho que é isso. Quando você vai ter aqui um programa, alguém já passou pelo teu problema. É isso que você está falando, até eu ouvi em algum podcast concorrente nosso, né, de algum super famoso aí. O cara fala assim, o inteligente, a hora que ele cair no buraco, ele vai sair do buraco, ele vai saber sair do buraco. O sábio, ele não vai cair no buraco. Tinha uma mulher que ela vinha aqui direto, né? E ela sempre ia com um senhorzinho. Nossa, que tá 1000 anos com A nós. gente não vai falar nome, mas era Cleide, né? Porra, tu tá acertando o nome, vai ser muito foda. Ele é um senhorzinho, tudo, ele não tem malícia. E eu era sempre com ele, né? Ela dava um presentinho pra ele e tal, né? Falei, porra, eu vou com errado ainda. E um dia nós ficamos acompanhando a câmera. Ela enfiou um carrinho desse tamanho na bolsa dela que não cabia. Enfiou, blof! Minha irmã falou assim, você tá zoando que ela tá fazendo isso? Daí minha irmã desceu, ela falou assim, você tá... O que você tá roubando aí? Não tô roubando, não. Falou assim, não. Abre sua bolsa agora. Abriu, tirou o carrinho. Não, que não sei o que. Falou assim, Caiu aqui dentro. Falou assim, dá o carrinho aqui, nunca mais pise aqui, por favor. Daí ela saiu. Deu 1 hora, ela voltou de roupa trocada, maquiagem trocada. Eu vim pedir desculpa pela minha irmã. A minha irmã falou assim, eu ia dar um murro na cara dela. Eu vesti a cara de palhaço, eu falei assim, não é possível. Caraca, que criatividade. Hoje, uma criança aí de 8 recebe quase 50 vezes mais volume de informação do que um adulto há 20 anos atrás. É um volume de informação absurdo, que é bom, mas é perigoso. A gente tem o blackout, né? Que tanto, eu tô obeso, curso, mais curso, mais curso, mais curso, mais livro. Mas o que você está fazendo com isso? Para então. Hoje, eu preciso falar, peraí, o que eu estou fazendo com esse conteúdo? E outra, os conteúdos que você está buscando, te aproxima do que você quer ou te afasta? As tribos que você tem convivido, se aproxima do que você quer? Você quer ser um tatuador? Quer ser um tatuador? Tem público para você. Anda com o tatuador. Anda com o tatuador, faz curso de tatuador, aplica, faz oficina. Quer ver uma coisa maravilhosa? Vou dar um segredo para você que quer crescer. Ofereça algo gratuito para as pessoas. Experimente, test drive, ofereça e vai testar seu modelo. A gente chama isso de acuidade sensorial. Você define a meta. Acuidade sensorial. Então você define seu objetivo. Aí você faz um movimento e testa se aquele movimento te aproxima ou te afasta. Te afastou? Muda. Você vai testando. É cuidado. Você vai tendo sensibilidade para ver se aquilo te aproxima ou te afasta do que você quer. Faz sentido. Acuidade sensorial. Pô, tô apaixonado. Analisa, não é só fazer, né? E aí você faz uma estratégia. Só que tem gente que faz o quê? Permita aqui, ó. Fica assim, ó. Cara, muda a estratégia. Mas o que me impede de mudar? Orgulho? Ego? O que separa as pessoas? Orgulho. O que divide sócios? Orgulho. O que separa casamentos? Orgulho. O que separa pais de filhos? Orgulho. Experimenta baixar o braço e dizer, eu errei, me perdoe, você pode me ajudar? Isso chama-se humildade e simplicidade. Se você entender isso, humildade, simplicidade eu não sei, eu preciso de você, eu preciso de especialistas, você vai longe. Se você investir R$100 por mês durante 50 anos, a uma taxa de 12% ao ano, que... a tua carteira está falando de 20%, eu estou falando de 12% ao ano, que é tipo... Uma média Brasil. Nossa Ibovespa, nos últimos 50 anos, eu fiz isso na unha, né? Fui entrei no site da B3 e peguei todos os resultados dos últimos 50 anos, do histórico.
Quando começou mesmo, praticamente, nem tinha. Era no Rio. Quando ainda era Aí veio Bovespa, pra, era no Rio, depois veio pra São Paulo. Juntou as A do Rio quebrou. Praticamente quebrou por causa de corrupção, né? Os caras... O Rio de Janeiro é campeão. Né? Aí fiz a média, média é 1% ao mês. Legal, ó, então, 1% show ao de mês. bola. 12% ao ano. 12% ao ano. E aí o... Só que é um juros sobre juros, né? Não, Juros compostos. eu até coloquei aqui porque o Primo Rico fala, no final desses 50 anos você vai ter 3 milhões de reais. 3 milhões. Aí eu falei, putz, acho que esse cara errou no cálculo. Mas como ele tá vendendo o curso, né? Aí eu joguei aqui na época, eu falei pro meu filho tem 14 anos. Falei, ó, começa com 100 reais, porque meu filho, ele faz umas coisas em casa, a gente dá uma mesadinha. Eu falei, guarda 100 conto por mês. Hoje em dia dá 1%, qualquer corretor tá fazendo aí. Ah, pai, mas é muito tempo, não sei o que, porque é uma cultura, né? Coincidentemente ou não, a minha sogra tem 64, ela é 50 anos mais velha que meu filho. Eu chamo a sua avó, que pergunta quanto ela tem guardado. Ah, avó, quanto você tem? Aí começou. Não tenho nada. Foi pergunta pro seu meu netinho. bem aí. O que é isso? Eu falei, o que você tá falando? Aí eu falei, eu briguei com ele. Eu falei, pergunta pra sua avó quanto que ela recebe por mês do INSS. Já um salário mínimo de 1.300. Falei, com esse patrimônio você vai receber 35 mil reais por mês. Aí ele ficou assim pensando e tal. E é um negócio, quando você fala, cara, é meio óbvio, né? Se eu chegar no 64, que tem aquela máxima que tem do Brasil, nem sei se eu vou estar vivo. Mas se tiver, você pode estar melhor do que... E é uma conta assim que ninguém passa. E estatisticamente, você vai acordar. Você vai de uma manhã. acordar. Nossa, acho que foi unanimidade, assim. É difícil achar uma pessoa qualificada que veste a camisa. Não. E aí, pra todos eu respondo, tá, e qual é a alternativa? Você vai ficar estagnado. Ou você vai ficar estagnado, teu negócio não vai crescer, porque é impossível. Se ficar estagnado, você vai quebrar. E se ficar estagnado, você vai quebrar. Exato. Ou você faz uma pós-gestão e vai estudar psicologia pra você aprender a entrevistar. Ou você contrata uma pessoa. Exato. Tá aqui o cartão da Beth. Porque a reclamação unânime eu tenho, assim, como eu tenho no começo do episódio, eu tenho essa dificuldade. E não adianta, eu não vou atrás de contratar uma pessoa, porque eu não vou conseguir selecionar bem. Ela é treinada para isso. Eu acho que assim, cada macaco com seu galho, né? Especialista. É o que o empresário tem que fazer, passar a necessidade. Você vai fazer entrevista, você faz a entrevista com o empresário, com a empresa, para entender a necessidade, para depois buscar alguém naquele perfil e entrevistar o candidato. Né? Porque, assim, e o empresário não tem cabeça para isso, não é treinado, não tem foco, ele está fazendo uma entrevista pensando no serviço que ele tem que executar depois, na conta que ele tem que pagar. No prazo que está vencendo. É muita coisa. Eu acho bem complicado, mas eu não vejo outro caminho. Assim. Tem que contratar. Porque até uma dicotomia no Brasil, né? Você pega as divulgações de desemprego, bum, aí você conversa com empresários. Aí você vê o número de vagas em aberto. Aí eu tenho IDEN, isso. Eu tenho esse cadastro até hoje, eu recebo vaga do meu setor todo mês. E isso foi bom pra mim começar a empreender, porque eu falei assim, gente, tô tranquilo, tô uma galera precisando da minha mão de obra. Vou tentar outra coisa aqui, se der errado eu vou abrir isso aqui de novo. Eu tenho a opção, mas é muito maluco isso. E eu falo, gente, pra crescer vai ter que ter. Eu sei que só acreditar não é suficiente, tá? Mas eu acho que é um bom caminho, assim, é um bom começo. Quando a gente pega o caso lá do Fome de Poder, o cara que fez o McDonald's ser o McDonald's acreditou mais no McDonald's do que os próprios fundadores. Aqui na história do Michael Jordan, em todo o contexto, o Sony e a mãe do Michael acreditavam no Michael Jordan de uma forma assim, surreal. É aquilo que eu falei, eles estavam jogando tudo ali. A mãe dele estava, por mais que ela tinha o produto na mão, vamos dizer assim, literalmente ela fez o produto. Ela fez o produto e ela foi muito sagaz e não foi emocional. Pelo menos isso que passa na série, né? Não sabemos a realidade. Mas ela falou, não, beleza, eu vou ouvir todos. E ela foi ponderando, ela pegou, no final, o percentual das vendas, ela pega o discurso do Sony e bate nele de volta. Peraí, você falou tudo isso pra mim, então você tava mentindo. Aí, é que acaba com o cara. E ela não falou diretamente, mas ela falou assim, mas peraí, você não falou... Não era vocês isso? Não são disruptivos? Vocês não quebram são... as regras? Vocês não são os fora, porque nos valores da Nike tem que é outra coisa legal no filme, né? Que eles vão mostrando os valores da Nike. Vocês não são fora pega os valores e bate neles. E aí, tipo, não tem muito como você... Agora não tem como. Não tem o que fazer. Ela me pegou, tem que aceitar. E você vê que... Mas assim, o Sony tinha uma fé muito grande no Michael Jordan, pela análise dele de jogo. A mãe tinha
também acreditava muito no potencial do filho. O Phil compra a ideia e passa a acreditar no Michael Jordan, nesse tipo de negócio. Mas mesmo eles acreditavam muito, ponto. Fazem uma loucura que é o all-in com base em alguns pontos técnicos escolhidos pelo Sony. E aí todos acreditam, mas nenhum deles tinha uma dimensão que isso chegaria. Eu tava vendo... Então, eles estavam muito aquém da realidade que... Eu não sei se é no filme ou se foi na pesquisa que eu fiz final ali. O Michael Jordan ainda hoje, ele tira por ano 400 a 500 milhões de reais, de dólares. Eles falam alguma coisa, eu acho. Todo ano, tipo, ele já aposentou, todo ano ele tira 500 milhões só da Nike. Não sei se ele tem mais patrocinadores, mas o grande deve ter, ele mas... tem outros empreendimentos. Ele literalmente, ele é um bilionário. Hoje é. Em dólar. Em dólar, esse é o problema. Essa é a vantagem. Mas assim, o que você estava falando de acreditar, né, de ter a visão, cara, é muito do que eu já li em alguns livros, entre eles os livros do Napoleão Hill e um outro livro que eu estou lendo agora, que é O Poder do Subconsciente. Cara, é isso. É você mentalizar, né, aonde você quer chegar. Mentalizar aquilo que você acredita. Usar o seu subconsciente, né, para te criar aquela realidade futura. Você se vê, né, naquela situação. Vamos usar o exemplo aqui do próprio Sony. Eu sei que eu tendo o Michael Jordan, eu vou chegar ali. Então, eu tenho o Michael Jordan. Ele tá vendo, eu tenho o Michael Jordan já é meu. Ele já tá dentro da Nike. A Nike, com ele, é assim. E ele sonhou muito aquém, né? Ele visualizou muito aquém. Muito fora da casa. Porque foi uma coisa fora da realidade mesmo, assim. Ninguém estava preparado para aquilo. Mas quando a gente mentaliza isso, vamos usar um exemplo mais genérico. Eu quero ter determinado emprego. Você aí desse lado aí assistindo. Não sei o que você faz, mas vamos supor que você queira virar o CEO da empresa X. Se visualiza naquela posição, se prepara para isso. Porque quando você internaliza isso, né? Eu visualizo como 2 fatores. Primeiro é você realmente se enxergar ali naquela situação, né? E se preparar para aquilo. Então, tudo que acontecer na sua vida, você vai tomar decisão pensando naquele futuro seu. Então, você vai tirar do caminho tudo que atrapalha. Alguém... eu tenho um churrasco para ir esse final de semana. Mas eu preciso fazer essa outra coisa porque senão isso vai atrapalhar o andamento do meu estudo, da minha faculdade. Se você decidir pro churrasco, aquele futuro pode estar comprometido. Tô dando uma suposição aqui bem genérica, tá, gente? Não tô... Você pode usar até Mas não, peraí, eu tenho que ir bem nessa prova porque isso aqui vai fazer a diferença para eu chegar lá. Então eu não vou nesse churrasco, eu vou estudar, vou me dedicar. E tudo que quando você tem, voltamos a dizer o que a gente já fala em quase todos os episódios. Quando você sabe aonde você quer chegar, não existe qualquer caminho. É só um. Ele dá 2 exemplos de funcionários. E vocês têm que observar isso para quem está empreendendo ou quem vai começar. Fundamental. Tem um funcionário que ele é o padrão do burro com a cenoura. Ele tem que ter um objetivo aqui na frente dele, ele tem que estar perseguindo. E você tem que ficar no pé dele. E ele produz. Tem um cara que ele é mais... que ele não quer a cenoura na frente e a pressão atrás. Ele quer ser incluído no processo de outra forma. Você tem que identificar o perfil do teu funcionário e falar a linguagem dele. A gente não tá falando de marca? Eu escrevi aqui. Primeiro, qual é a sua marca? Você é uma marca. Defina o que você quer. Depois... Como você quer ser lembrado, como você quer ser visto. Exato. O que você quer deixar pro seu cliente? Qual é o legado? E não é uma resposta que vem rápido, não se engane. Vai ter que sentar e escrever. Pergunta a pessoa, escreve. Mas a hora que você chega no que você quer, primeiro, você é uma grande marca. O que diz que você é grande marca? Os resultados que você pode trazer para as pessoas. Você quer ter loja de bolo? Você não tem estrutura? Faça o melhor bolo da sua vida na cozinha da sua casa. Mas se você por amor, por intenção, por dedicação, vai ser o melhor bolo. E aí você vai vender tanto que você vai ter condição de montar o estúdio que você quer para fazer o bolo. Você quer ser marketing? Faça o melhor marketing com um cliente. Entregue para mas entregue como se ele estivesse te pagando 1 milhão. Aquele traz todos os outros que você precisa. A gente quer muitas vezes volume e esquece da entrega. Qualidade. Entregue muito bem. E ao fazer isso, está definindo o quê? Seu resultado. Defina a sua tribo e comece a se vestir conforme sua tribo, procurar a sua tribo, mas... Frequentar os lugares que ela frequenta. Poxa vida, o cara não vai na reunião, não conversa. A gente teve com o pessoal do Sebrae. Gente, que coisa maravilhosa, conheci e fez outro empresário. Gente, quantas coisas... Sai da toca. Tem o melhor produto. Produto maravilhoso. Mas no sofá da sua casa ninguém vai saber, querido. Mas eu não falo. Se você não falar, outra pessoa fala. Se você não vendeu, tu vende. Não adianta você reclamar.
cuidado com distração. Sabe tudo do time de futebol, tudo. Escalação, sabe onde vai estar, na tabela. E a sua vida? Aonde você está? Aonde você está? Onde que estão os seus objetivos? É preguiçoso, às vezes você é preguiçoso. Nossa, tem preguiça, quer tudo. Não, Felipe fala para mim o que eu tenho que fazer, o Joaquim fala, todo mundo fala. Mas para você. Não terceirize as atitudes. Porque né? senão você vai viver o sonho de alguém. Você vai viver... ou realizar o sonho de outros, que é pior ainda. Que é pior, daí fica frustrado. Você não fez nada para você, você fez só pros outros. Né? Aí você começou a entregar acima da média. Então entregue com 1 ou com 1000. Cuidado para não diminuir padrão. Entregue muito. Pronto. Você começa a ganhar escalonamento. Ou seja, um cliente bem atendido fala para outro, que chama outro. Vou dizer uma coisa para você. Fique tranquilo. Se você tiver paixão, amor, entregar acima da média, sua agenda fica lotada. Se apaixone pelo que você faz. Vender serviço é uma coisa muito difícil. Às vezes a pessoa não dá valor para aquilo. Você não tem nada entregando. Você não tem um produto físico. É outra ponta. Você está entregando um relatório no máximo, porque hoje não é nem um bando de papel, é um PDF. Hoje, exatamente, foi uma coisa que o investimento que eu fiz. Faz pouco tempo, comprei um tablet e todas as minhas reuniões, inclusive depois eu pedi para você tirar uma foto aqui. Opa! Porque, assim, o que não vão fazer? Eu mostrar que estou ativo, porque as pessoas querem saber que você está ativo. Você está na área, você tem contato, se precisar, você vai resolver o problema dela, não está te contratando para ter mais dor de cabeça. Você está fazendo o seu escritório de contabilidade, tira uma foto da sua equipe, com as papeladas na mesa lá, que você está conversando, você pede de uso de imagem da pessoa, você pode usar a perda da mão, faz um negócio fechado, né? No meu caso, aqui, tirar foto fazendo sondagem, tirar foto de uma consulta. É fazer seu marketing, né? Porque nessa parte, mas não tem nada para ver. Opa, eu ligo o tablet, aqui ó, vai ser desse jeito, também, ó, um caso de sucesso está aqui, e assim vai. Então, aqui teve esse problema, a gente resolveu exatamente, assim. Foi isso que eu vi. Mas o serviço você não tem nada para oferecer, produto você tem esse mouse, ele é ergonômico, ele é moderno, vai te dar um prazer maior para usar. A pessoa vai pegar, é no tato, né? No serviço não tem isso. Então foi uma coisa que eu vi. É aquilo que eu falei para você aquele dia lá do encontro que a gente teve. Vender serviço, na verdade, você está entregando um benefício de que é a pessoa não ter dor de cabeça para resolver aquilo. Exatamente. Por que você contrata um contador? Porque eu não quero ficar lendo lei, entender qual é o melhor caminho tributário para minha empresa. Por que eu contrato um engenheiro ambiental? Porque eu também não quero, primeiro porque eu sou obrigado, né, se for o caso. Porque eu preciso ter uma licença e tem que ter um engenheiro responsável. Exato. Porque eu contrato um representante comercial, que é o meu caso, né? Sim. Porque eu não quero investir numa equipe de vendas e ter frota e ter benefício, funcionário, gerente. Contrato um representante, você está resolvendo uma dor de cabeça. Dor de cabeça. Né? Você poderia ter exatamente. muito maior. Você está querendo... Quando você contrata um serviço, você quer comodidade. Você quer tranquilidade. Então você tem que transparecer para o seu cliente que ele vai ter tudo isso. Quer um exemplo muito prático? Por que as pessoas contratam faxineira para casa? Tem duas respostas. Uma porque, nossa, dá muito trabalho. Mas se você for pensar bem, no fundo, assim, eu quero ter mais tempo para ficar com os meus filhos. Outra coisa, com a minha família. Então ela vai lá cuidar da minha casa, eu vou passear com meus filhos. Exatamente. Então você está comprando o quê? Comodidade, o prazer, seu tempo, o prazer tá seus e não ter a dor de cabeça. Exatamente, concordo. O serviço, no geral, é isso. Né? Salvo casos pontuais e obrigatoriedades, como a lei exige. Né? Às vezes o cara fica irritado, então eu tenho que fazer isso aqui, caro pra caramba. Você quer fazer, tem que fazer. Pode parecer controverso, mas se existe uma lei é porque já deu alguma merda. Já. Não é? Eu gosto de usar o exemplo da plaquinha no banheiro. Urina no vaso de descarga. Pô, precisa falar isso? Precisa. O óbvio precisa ser dito. Precisa. Se tem uma plaquinha ali é porque tinha gente usando o banheiro, não dando descarga e não urinando no vaso. É muito parecido com a lei.
Tem aquela famosa, verifique se o elevador, Se o elevador está no andar. ao entrar no elevador, verifique se o mesmo está no andar. Alguém caiu, gente. Sim, alguém entrou sem olhar. O cara que é empresário, o cara que é, às vezes, funcionário, não só empresário, qualquer profissional, Qualquer um. foca no que você faz bem Exato. e terceiriza aquilo que não é o seu foco. Então, eu, na minha situação hoje, meu negócio é fazer a empresa acontecer. Eu parei de estudar ações. Tanto que eu nem tenho quase investido mais, assim, nos últimos meses, assim, bem pontual mesmo. Porque não dá. Se eu for parar para estudar ações, eu não faço o resto. Exato. E aí não entra dinheiro. Isso e aí para não entra dinheiro para qualquer investir. profissional. Para qualquer profissional. Um exemplo Você tem muito que focar grande no seu. que o pessoal usa é dos médicos. O que é melhor? Você ser um cirurgião De renomado planta, que ou estuda, se e atualiza. ganhar dinheiro fazendo as cirurgias neurológicas? Específica. Ou você parar 2, 3 horas para estudar ações? Pô, quanto dinheiro você ganha em 2, 3 horas fazendo cirurgia? Pega esse dinheiro, não bota na mão de alguém, mas terceiriza a recomendação. Isso que eu acho legal, é assim, já pediram pra mim, né? Ô Thiago, se eu tivesse, eu ganhei lá um fundo garantido, tenho 50 mil pra investir, se eu der na sua mão... Nunca bote você investe. dinheiro na mão de Não, outro, cara. Olha, eu te dou todos os passo a passo. Não bote dinheiro na mão dos outros pra Não investir, confie. isso pode ser um golpe. Não confie. Mas o cara me conhecia, eu não sei nada disso. Nós mesmo conhecendo. Eu vou te pegar pela mão, vamos junto. Pai de família deu golpe nos amigos, nos próprios Não, familiares. eu não ponho a mão no dinheiro de ninguém. O que eu falo assim, ó, você quer investir, Abre a conta. a pessoa contra a corretora, mas qual corretora? Até indico quais. Eu gosto muito assim, a Nubank, ela, vamos dizer assim, ela é bem simples a corretora dela, né? O broker dela, mas é o melhor que tem. Assim, os caras deram uma paginada, eles tiraram tudo que é informação desnecessária. Você entra numa Clear, numa Simples. Toro, numa Rico, são gratuitas também, né? Mas assim, tem muita informação, muitos É números. com um cara que já tem um pouco mais de conhecimento, ou acha que tem. Eu acho que tem, bem interessante isso aí. Cheguei, mas assim, às vezes tem que pegar na mão. Ele falou assim, mas eu não consigo pagar uma faculdade. Aí eu falei, não consigo pagar uma faculdade. Eu sentei com ele e falei assim, me fala como que é a tua vida. Vamos montar aqui. Peguei lá, já te contei essa história. Salário. Aí eu sou meio radical, ele, eu vou pra igreja. Eu falei, Controle do ar aí. vamos fazer tua DREzinha aqui, salário, dízimo. Por que? Eu falei, dízimo, igreja, não tem que ter? Tem que dar. Quanto você ajuda sua mãe? Minha mãe eu dou o ticket de alimentação. Beleza, legal, tá ajudando sua casa. Fiz as contas e falei, sobra aqui, que pra você dá pra você pagar a faculdade. Conseguir uma bolsa. Conseguir uma bolsa, tentar um FIES. Aí ele foi, matriculou, deu pra pagar, tá pagando. Eu falei, você vai passar apertado. Quebrar o ciclo da Então, mas vai passar apertado agora para ter o benefício no futuro. Você Mas planta assim, agora para colher depois. Mas a realidade dele instiga ele a fazer isso. Porque, ele olha e fala assim, não quero essa vida, moro em comunidade, bairro mais humilde, não quero. Então, mas ele só conseguiu fazer isso porque você ajudou ele a entender os números. Porque as pessoas não têm isso. É o que eu acho. É o que eu acho. Precisava ter Não educação sabe fazer um planejamento financeira. financeiro. Precisa. A pessoa não sabe quanto ela gasta no mês. Exatamente. Eu preciso de uma educação financeira. Estamos aqui para te ajudar. Mas esse é o ponto que você falou. Às vezes a pessoa não tem uma pessoa na família para dar essa dica. Eu vejo que tá deficiente essa chegada do Senai, olha o tanto de emprego que tem aqui, molecada. O Senac está direto com bolsa de estudo, porque não tem gente se inscrevendo. Exato. E eles precisam ter aluno para receber a verba de repasse. Senão diminui a qualidade do curso, porque corta o curso. daqui a alguns anos, o risco que existe e é real, é eles acabarem. Senac e Senai tem muita parceria. Inclusive, Senai, pessoal, também tem muitas empresas que você já consegue um emprego. Senai e a empresa, porque tem parceria com as empresas. Então, às vezes você começa estudando desempregado, depois de 2, 3 meses você já está empregado. Ou como CLT normal, ou como menor aprendiz. Prestação de serviço, trabalho você vai ter. E até mudando um pouco aqui, pagando, é uma coisa que eu falo muito, né? As pessoas hoje, a grande parte, pelo menos que eu vejo, não estão buscando trabalho, estão buscando um emprego. Que é a segurança, né? A falsa segurança de estar ali com o salário em dinheiro, etc. Vai atrás de um trabalho. Estou disposto a trabalhar. Não, você tem um emprego para me dar? Eu não tenho nada para dar para ninguém, no fim. Conselho não serve. Conselho, talvez. Exatamente, eu falo muito isso, que as pessoas querem emprego, não querem trabalho. Você falou desse da promoção. Gente, quantos? Acabou o período de experiência, daí vem geração, não vou ser cancelada, a geração é Y, né? Que é essa última. Não faço ideia. É uma última geração. Eles querem, depois do período de experiência, já ser promovido.
Você agora, como você promoveu? Mas é a base desse moleque. Agora que você vai começar a mostrar sua cara de verdade, né? Porque no período de experiência o cara faz tudo certinho, não pisa fora da linha, chega no horário. Agora que eu vou ver quem você é. Agora que você vai mostrar sua carinha mesmo. Você tá dando exemplo, eu tô dando risada porque eu trouxe a Comanda pra empresa, essas inovações, eu vi no Grau. Pô, eu vi no Comanda no Grau, eu falei, uma puta empresa dessa, tá usando uma comanda dessa, por que ela tá usando uma comanda dessa? Porque na comanda o cara não vê o quanto ele tá gastando, ele só vai adicionando na comanda. Eu falei, pô, dá pra adaptar no meu negócio. E na época a gente usava o papel impresso, então eu tinha um custo maior da bobina. Então eu cheguei aqui e falei, pai, eu quero pôr a comanda. Ele falou assim, você tá louco? pai, aqui não é Grau. Eu falei, por quê? Porque eu não posso adaptar. Exato. Eu falei assim, eu tenho um custo hoje com bobina de X. Eu falei assim, eu vou cortar esse custo, vou colocar fixo. O investimento inicial é mais alto, mas ao longo do tempo isso se paga. Então, nessa parte, eu quebrei muito a cabeça com o meu pai, em todo o processo evolutivo da empresa. Porque, embora ele seja comerciante nato, é outra geração. Outra geração. Entendeu? Então, e não está, às vezes, sabendo das novas tecnologias, das novas formas de se fazer negócio. E é erro e acerto, nada é 100% na primeira tentativa. Ainda que essa deu certo na primeira tentativa. Não, porque a computadora não sacava. Também era validado em outros estabelecimentos, né? Mas eu vou dar um exemplo do sistema de senha também. Quando eu trouxe o sistema de senha, foi um caos. Gerou um caos nessa empresa. Pegava eu falava assim, tira isso. Tira isso. Meus irmãos, eu não aguento mais meu pai. Eu preciso que você tire isso, eu não aguento mais ele reclamar. Daí eu cheguei, tudo naquela paz do mundo. Falei, vem aqui, vamos conversar. Você não tá ajudando. Você não tá ajudando. Não, porque o que você tá fazendo? Eu falei assim, me dê 2 dias. Eu preciso de 2 dias. E o primeiro processo que eu coloquei tava terrível. Porque eu nunca fiz aquilo. Era totalmente novo pra todo mundo e pra mim. E pros funcionários. Então foi uma coisa que gerou um caos, cara. Foi loucura. Mas eu precisei realmente de 2 dias. Em 2 dias tava rodando bonitinho. Analisou os pontos fortes, fracos, ajustou. O que tinha que melhorar e pôr na máquina. Então quando você vai inovar, não vai ser bonitinho. Entendeu? Vai ser erro e acerto. Não desista. Você teve a ideia, só ajuste ela e põe pra funcionar. Entendeu? Não desista, né? Não desista. É o que eu falo, você vai arrumar o seu quarto, primeiro você vai limpar o quarto, você tem que bagunçar tudo. Para depois botar as coisas em ordem. Não é diferente. Faz parte do processo. Né? Então você pergunta para uma pessoa, o que é ser uma pessoa rica? Financeiramente. Em geral, essas pessoas dizem assim, as que não conseguem juntar patrimônio, vão falar assim, é não se preocupar com as contas. É ter dinheiro, ganhar grana, para não ter problema de comprar um negócio e saber se eu vou conseguir pagar ou não. É exatamente esse o modelo que faz que a pessoa não guarde. Esse é o modelo errado. Porque, Cleiton, se é fácil atingir a independência financeira, em tese é super fácil, desde que você gaste pouco, você viva com pouco. Então vamos imaginar uma taxa de 1% ao mês, que hoje a gente consegue mais ou menos chegar. Se eu consigo viver com R$1.000 mês, com 100 mil eu aposento. A grande questão é, você está preparado para viver com R$1.000 por mês? Ou a sua construção enquanto indivíduo até aqui te fez chegar num patamar que 1.000 não dá nem para começar? Então assim, é a grande questão. Eu não estou falando que 1.000 daria. E nem estou falando que 1.000 não daria, porque tem gente que sustenta a família com salário mínimo. Sim. Né? Tem gente que Então assim, menos, né? o que eu estou querendo dizer é, se você bota o sarrafo alto, hoje os rendimentos da minha casa são R$15 mil. Para você conseguir 15 mil de renda, de renda passiva, de investimentos, é um patrimônio desse tamanho. Talvez você nunca chegue lá. R$1,5 milhão para começar. Né? Lógico que dá para chegar lá, mas eu tô querendo dizer, mas se você chegar lá, significa que dos 15 você guardou 5, você vivia com 10. Você já abriu mão. Sim. Né? Você já vive com menos do que você já precisa. Vive com menos. E isso me faz lembrar uma história ótima que eu gosto de contar também, como aqui é papo, não tem esse caráter. Uma menina que estava dando aula de educação financeira, era na faculdade. Esse cara que falou que era empresário, ele era coordenador do curso, ele mandou um curso optativo de educação financeira lá em 2005, 2006, eu dei uma aula de educação financeira. Daí eu tava falando, cara, uma menina falou assim, terminou, você me deixou confusa. Eu tinha guardado dinheiro para comprar uma mobilete. Agora você me mostrou que esse negócio perde valor e dá gasto. Eu já não sei mais se eu compro, porque eu guardei o dinheiro para comprar uma mobilete. O que eu faço? Eu falei, assim, não é uma coisa simples, você tem que se sentir confortável com a sua decisão, né?
Daí ela falou assim, mas sabe, eu acho que eu vou comprar, porque vai que eu morra. Depois eu vou deixar esse dinheiro aí. Daí eu falei, então fica depois. Estatisticamente ela vai estar viva amanhã. Não, eu falei, fica depois da aula. Ela ficou. Falei, porque o que eu vou falar pra você é um tanto quanto, é pesado, mas é uma coisa muito real. Daí eu peguei uma caneta assim, né? Falei assim, ó, você tem, na vida, você tem uma decisão e uma incerteza. Se a gente puder simplificar o modelo da nossa vida. A decisão que você tem em mãos é guardar ou não guardar dinheiro. A incerteza é, vou morrer logo ou vou morrer daqui a um tempo. E essa é uma incerteza que a gente até pode tentar jogar a probabilidade. Sim. Se a expectativa de vida está aumentando, talvez a chance de eu viver mais é maior. Eu até poderia colocar a probabilidade, nem vou nesse modelo. Então, esse modelo com uma decisão e uma incerteza nos geram 4 resultados finais. A primeira é, guardei dinheiro, vivi muito. Eu acho que esse é o melhor dos mundos para esse cenário, né? Que não estamos falando de felicidade e tal. Pois eu fiz um projeto de longo prazo e usufruí do meu projeto de longo prazo, né? Deu certo. Guardei para o futuro e estive no futuro lá usufruindo daquilo que eu guardei. Exatamente. Posso guardar dinheiro e morrer logo. Nem vou falar da consequência dessa porque eu preciso das outras duas. Posso não guardar dinheiro e morrer logo. Então eu acho que nessas duas outras, guardando ou não guardando e morrendo logo, eu acho que elas se equivalem, porque morrer logo é tão ruim que tanto faz. Não importa se você tem ou você não tem comprou dinheiro. mobilete ou não comprou mobilete. Falei, o ruim é viver muito e chegar lá na frente e ficar sofrendo por anos. E o sofrendo não é aquele sofrimento pela falta de dinheiro. Eu acho que é pela falta de dignidade. Depende né? de auxílio dos outros, família. Esses dias o cara da prefeitura estava falando lá, da assistência social. A gente tem lá, mas dar dignidade para uma pessoa custa caro. Você tem que dar uma casa, você tem que dar educação para os filhos, você tem que dar isso, você tem que dar muita coisa para o cara ter uma dignidade. Então, dignidade custa caro, ter dignidade custa caro. Né? Não ser humilhado, passado para trás, isso custa caro. Né? Então eu falei assim, esse eu acho que é o pior dos mundos. Então nós temos incerteza e decisões. Como você faz para escapar da pior possibilidade, que é viver muito e lá na frente tá ferrado? Guardando dinheiro. Só tem essa possibilidade. Você não tem outra. Caso você esteja ciente e queira fugir da possibilidade Da pior possibilidade. Você só mete o louco mesmo e vai. Tem gente que vai. E tem gente que é feliz assim. É isso que a gente fala aqui. Não, é uma questão de escolha. Mas você tem a consciência. Acabou. Tem gente que abdica de tudo. E tá tranquilo. Vai viver na praia, toma uma água de coco e pesca um peixe. Ótimo, cara. Vender coco na praia. Utiliza as ferramentas e o capital que você tem, né? Como diria Marcelo Cortella, faça o melhor que você tem na condição que você tem. Faça o melhor que você pode. Na condição que você tem, enquanto não tem condição melhor de fazer melhor ainda. Então, tipo, é muito de... Você vai ver que são atitudes iguais em cenários diferentes. As duas são inovadoras, as duas são fora da casinha. De certa forma, as duas são um all-in, como eu gosto de falar, é um meteu louco mesmo, e as duas deram certo, mas com bases diferentes. Sim. E tá tudo certo, porque cada um tem as suas ferramentas, tem a sua capacidade, tem seu time. E o teu cenário, né? Assim, você tem que extrair o melhor daquilo. Né? Fazer o melhor que você pode com o melhor que você tem no tempo que você tem disponível. Acabou. Mas assim, o atendimento aqui, realmente, o atendimento para compra é outra pegada. Né? Fico parabéns para toda a equipe. Toda vez que eu entrei aqui, seja para pôr película no celular ou uma capinha, é uma atenção que às vezes eu falo, não, me dá só aquilo ali, não quero tanta informação. É muita atenção. Assim. Tem a pessoa, para a pessoa que é mais leiga, beleza. Eu, quando eu venho comprar um foninho, eu sei o que eu quero. Não, hoje eu quero esse. Aí a pessoa é a vontade de atender ela. Não, mas tem esse, esse aqui tá mais barato, tal. Aí, às vezes, eu tenho esse problema quando tem muita opção. Eu falo, cara, agora você me colocou... Agora bugou. Você me bugou aqui, eu não sei mais o que eu quero. Síndrome do Netflix. Mas, assim, é muita atenção. Tanto é que ela fala assim, toque a fichinha. Eu falei, marca aí, melhor. Qual foi o máximo? 0 a 10? Coloca 10 aí. Não, você... Inclusive, a fichinha de avaliação é personalizada aqui, né? Como que é os termos lá? Pra lá de bom. Pra lá de bom. Pra lá de bom é o melhor. É o melhor de todos. É muito bom isso aí, cara. Isso é bacana fazer, né? Porque você consegue ter realmente um critério de análise da equipe, né? Como está desempenhando, se,
Esse aqui não tá pra lá de bom, Com vamos certeza. Vamos Eles ajudar o recebem cara. uma bonificação pra isso, bonificação, senão ele né? não vai te entregar um papelzinho. Não tem essa ilusão também, pessoal. Se você vai empreender, você tem que fazer algum incentivo pra pessoa. Exato. Todo colaborador é empregado, mas nem todo empregado é colaborador. Justifique sua resposta. E tem outra Os coisa filhos é também. fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? E tem outra coisa também. Funcionário também não é empregado. Aí você bugou minha cabeça. Vamos lá. Vamos destrinchar isso aí, porque destrinchar também isso aí, que Eu adoro essas informações. Não, mas aí, tá vendo? Você achou que... Funcionário é todo aquele que prestou um concurso. Eles são funcionários que estão ou para uma empresa do governo ou para o governo. Prestou um concurso, ele é funcionário. Empregado é o contrário de empregador. Então, o empregador, o dono da empresa, e o empregado é o que trabalha para a empresa. Então, esse é empregado. Todo mundo acha que é um termo pejorativo. Não é. É o nome dele. E colaborador é aquele que veste a camisa. Aquele que faz algo a mais. Então, todo colaborador é empregado. Mas nem todo empregado é colaborador. É aquele que já fala o nome, né? Colabora. Então, assim, às vezes eu até falo só colaborador, porque todo mundo acha que empregado, Ficou meio pejorativo, mas é. E empregado Você tem não um é. emprego, não tem? Você está empregado em uma determinada função. Né? Exatamente. Você foi empregado. O português é um idioma tão bonito quando bem falado. E confuso. Então a meta é ter colaboradores. A meta por é ter mais que eu tenha colaboradores. empregados. Exatamente. E daí, assim, dicas, você quer crescer, faça muito, não precisa fazer muito além, mas faça além do que você foi contratado, entendeu? É ao longo prazo. Então o pessoal tem que ter essa mentalidade, não é? Bom, eu vou comprar ações porque amanhã, hoje mesmo, vou comprar, vou vender e vou ganhar dinheiro. Não, cara. Ontem mesmo. Pensa no longo prazo. Aliás, você estava com a planilha aí, faz um cálculo aí para mim, rapidinho. Coloca aí, R$300 por mês, sem aporte inicial, uma taxa de juros de 12, que é o que a gente está falando aqui, que na verdade hoje você consegue. Coloca os 20, só para a gente fazer um... E coloca por 20 anos. Quanto vai dar isso? Então, ó, a conta aqui, só para bem básica, gente. 300, uma pessoa que tem 20 anos hoje, colocar R$300 por mês em investimentos, é uma taxa de juros aqui que o Thiago está passando para a gente, média de 20% ao ano, e em 20 anos você vai ter 730 milhões. Cara. Não, 730 mil. Agora, se você investe em empresas boas, pagadoras de dividendos, e reinveste com aporte... Não, isso aqui é só aportando os 300, sem considerar o crescimento das empresas, reaporte de dividendos, isso aqui vai dar muito mais. Isso aqui vai dar muito mais. Quer ver quanto que vai dar? Já com o cálculo dos dividendos, sem os juros, né? Ah, não, você pôs 1%? Aqui é 20% ao ano. Tá. Eu vou por aqui manter os mesmos 20, mas com reaporte de dividendos. Legal. Que é aquela média de 0,016 mensal. 20 anos, 5 milhões e 400 mil. Aí. Você aposenta com 40. Você passou de 730 para 5 milhões. Com 10 anos, você vai estar ganhando 3.700 de dividendos. E é essa pegada que eu falo. Você se imagina com 40 anos, que é a idade que eu tô hoje, E sabe quanto que dá de dividendos? 20 anos, ganhando com 5 milhões, se você não fizer nada, de dividendos, R$85 mil por mês, em média. Dá pra você viver com R$85 mil por mês? Todo aposentado, quando você tiver 40 anos? Eu vi um comediante... Não, é melhor ganhar 1.500. Melhor ganhar 1.500. Vou torrar todo o dinheiro, comprar uma saveira, rebaixar ela e botar um rodão. Pra mim, o que importa é realmente a gente estar compartilhando um conteúdo legal. E eu falo assim, mais do que talvez qualquer um que tenha assistido, e até talvez mais do que quem por acaso assistiu todos os episódios inteiros, nós somos os maiores beneficiados disso. Sim, Porque a gente está aqui sempre. Networking. A gente está conversando com todo mundo. A gente faz relacionamento. A gente ouve, a gente pergunta, a gente tira dúvida na hora. Mas a gente aprendeu muito, cara. A gente cresceu demais com isso aí. Eu acho que é muito conhecimento. É muito segmento de segmentos totalmente diferentes. E é divertido pra caramba, eu me divirto. Puta, nem falo.